pessoal, estou iniciando mais uma videoaula, me chamo Raíssa e hoje eu vou explicar o conteúdo de biologia, membrana plasmática. Membrana plasmática ou celular separa o meio intracelular do meio extracelular. Ela é responsável pelo controle de saída e entrada de substâncias da célula. Então, o que acontece? A membrana plasmática, ela também pode ser chamada de celular, e ela vai separar a célula, a protegendo, certo? Do meio intracelular e o meio extracelular. O que acontece? A célula, ela está protegida dentro da membrana plasmática. E afora existem várias outras substâncias, e a membrana plasmática, ela está protegendo ali a célula para que a célula não tenha contato com outras coisas, entendeu? Com outras substâncias que possam acabar prejudicando a célula, o desenvolvimento da célula, certo? E para que as células funcionem, cresçam e se multipliquem, é necessário que as substâncias adequadas sejam selecionadas e transferidas para dentro da célula e as substâncias necessárias sejam impedidas de ingressar ou eliminar do citoplasma. Então, as células têm um processo, né, para crescer, para funcionar, para se multiplicar, e para isso, as substâncias adequadas vão ser selecionadas e transferidas para dentro da célula. E as substâncias que não têm importância, que só fazem mal para a célula, elas vão ser impedidas de entrar para a célula, ou elas vão ser eliminadas ao citoplasma. E o citoplasma é nada mais do que o meio extracelular da célula, certo? O meio que está fora da célula. Componentes da membrana plasmática ou celular são os lípidos. Os lípidos são moléculas largas com uma extremidade hidrofílica e uma cadeia hidrofóbica. O que é uma extremidade hidrofílica? Hidrofílica, ela possui uma cabeça polar, né? Então, o que é polar? Ela se adere à água, certo? Então, o que acontece? A membrana, os componentes da membrana vão formar, né, uma barreira semipermeável, sendo que a extremidade hidrofílica, ela vai ficar afora, né? E adentro vai ficar a cadeia hidrofóbica. A hidrofóbica, elas são duas colas não polares. O que é não polar? Elas são dois ácidos graxos que são hidrofóbicos ou anfipáticos, certo? Então, quando você ouvir o termo hidrofóbica, é a mesma coisa que anfipático ou não polar, certo? Porque ela não vai se aderir à água, então ela vai ficar adentro. E a hidrofílica, ela vai ficar fora, porque ela se adere à água. Ela não é um ácido graxo, né? Ou seja, é um lípido sendo gordura. Lípido é o mesmo que gordura. Tipos de fosfolípidos. Os tipos são fosfolípidos, glucolípidos e colesterol. Então, temos 3 tipos de lípidos, né? Que eu acabei de citar. Fosfolípidos, glucolípidos e colesterol. A função é a barreira semipermeável. Como eu já havia explicado, vai formar, né, as extremidades, hidrofílica fora e hidrofóbica dentro. E os fosfolípidos, eles são o principal componente de todas as membranas celulares. Então, quando você vê em alguma prova, o que os fosfolípidos fazem? Eles simplesmente são o principal componente de todas as membranas celulares, porque as membranas celulares, elas são iguais, entendeu? Então, os fosfolípidos, eles vão ser o principal componente de todas elas. Então, eu havia explicado para vocês que os componentes da membrana, né, são os lípidos, eu já tinha explicado, né? Aí eu expliquei outras partes também, só que grifado de vermelho
são os componentes, né? Os 3 componentes. Os lípidos, as proteínas também estão incluídas e os glucolípidos, certo? Olha, é assim, os fosfolípidos são o principal componente de todas as membranas celulares porque eles fazem parte, entendeu? De um todo dos lípidos, das proteínas e dos fosfolípidos. Juntos, unidos, eles vão estar ali, sabe? Formando os fosfolípidos. E olha aqui o que eu havia explicado para vocês entenderem melhor. Que o líquido intersticial, né? E o citoplasma, que é o interior da célula, né? E o líquido intersticial, ele fica entre os interstícios e ele fica no exterior da célula. No exterior da célula, né, onde fica o líquido intersticial, água, né, alguns solutos, vai ficar as cabeças hidrofílicas. E adentro, no citoplasma, no interior da célula, vai ficar as colas hidrofóbicas, certo? Porque elas não se aderem à água, então as cabeças hidrofílicas vão ficar tanto acima quanto abaixo para proteger as colas hidrofóbicas. Proteínas de membrana são periféricas e integrais ou transmembrana. As proteínas integrais ou transmembrana, elas penetram completamente a bicapa fosfolipídica e têm regiões hidrofóbicas, né, gente? Como eu havia dito, hidrofóbicas não se aderem à água. São colas, né? São colas hidrofóbicas que são ácidos graxos. E as proteínas periféricas, elas não atravessam toda a bicapa fosfolipídica e carecem de regiões hidrofóbicas. Então, elas são hidrofílicas, elas se aderem à água. Elas apresentam regiões polares ou carregadas. Estão associadas às proteínas integrais e a lípidos também. Só que, como eu já disse para vocês, os lípidos eles não se aderem à água, né, gente? Porque são gorduras. Então, que eu já tinha explicado. É outra coisa que eu vou falar para vocês. Como é que uma gordura ela vai se unir à água, né, gente? Então, você pode botar um pouco de óleo, que você vai ver que ele se separa da água, certo? Vamos para os carboidratos de membrana. São importantes para o reconhecimento de moléculas específicas e ajudam a manter as células unidas. Eu vou voltar aqui um pouco para também explicar para vocês que as proteínas de membrana elas possuem funções e as funções são transporte, né? Permitem e regulam o passo de substâncias que, por seu tamanho ou por sua carga, não atravessam, por difusão de membrana plasmática, certo? Eles utilizam também de transportadores passivos, né? Que são canais iônicos. Íons, gente. Íons são, por exemplo, sódio, potássio, cálcio, certo? Proteínas também, facilitadores, eles também utilizam, certo? No transporte, né? Na função de transporte. Também tem a função de comunicação, né, gente? É que, olha, a célula, ela pode se comunicar, certo? Com o meio extracelular, entendeu? A célula com o meio extracelular. Ou a célula com outra célula. A célula com o meio extracelular, eles recebem estímulos elétricos ou químicos. Exemplo, hormônios. Célula com célula, recebem e enviam estímulos químicos e elétricos entre as células, gente. Então, já tinha visto, né, gente, que
Também elas têm a função de reconhecimento. Algumas glucoproteínas, proteínas mais carboidrato, fazem específicas às células para um tecido, um órgão e até mesmo para um organismo, né? Então, é isso, gente, o reconhecimento. Carboidratos de membrana, né, que eu já havia explicado. A teoria do mosaico fluido. Flip-flop. Podem saltar de uma monocapa a outra. Se produz pouco porque utiliza muito gasto de energia, gente. Muito ATP. Utilizam muito ATP, então não fazem muito. Certo? Flip-flop. A difusão lateral. Mudam de lugar com fosfolípidos vizinhos, dentro da mesma monocapa, umas 107 vezes por segundo. Muito incrível, né, gente? Rotação. Giram sobre seu eixo longitudinal com rapidez. Flexão, separação e aproximação dos extremos das colas por flexão das cadeias carbonadas dos ácidos graxos. Funções da membrana. Protege a célula ou as organelas do meio externo. Gente, organelas são todo aquele meio que envolve, entendeu? A célula, por exemplo, o citoplasma, muitas outras coisas, gente. A membrana plasmática, certo? Muitas outras coisas, certo? Então, também mantém uma forma estável a célula e comunicação com outras células e regulam o transporte de substâncias. Permeabilidade seletiva. Capacidade da membrana de incorporar as substâncias necessárias para a célula e descartar os lixos celulares. Então, gente, é como o nosso corpo, né, gente? Resumidamente, o nosso corpo. Eles têm a capacidade, né, de pegar as substâncias necessárias, né? Por exemplo, você se alimenta e aí o seu sangue, né, gente, quando é digerido, tal, o alimento do seu estômago, pelo ácido do nosso estômago, daí o nosso sangue, ele pega somente aquilo, né, que é importante, os nutrientes, né, do alimento que você comeu. E daí, por onde é que vai sair, né, aquele lixo, aquela coisa que não serve para nada? Pelas tuas fezes, pela sua urina, né, gente? É resumidamente isso, entende? Então, é praticamente a mesma coisa, né, que a membrana faz. Também impede que algumas substâncias, como as proteínas e os lípidos, entrem na célula, né? Uma proteção, extra proteção. Permite o passo de açúcares simples, oxigênio, água e dióxido de carbono. Mecanismos de transporte de membrana. Vamos lá. A gente possui o transporte passivo, que ele não requer o consumo de energia, ATP, né, gente? E o transporte passivo, ele contém difusão simples, que ela se pode produzir através da membrana, quando existem gradientes de concentração, pressão e carga. E também temos a difusão facilitada. Algumas moléculas, elas, por seu tamanho ou por sua carga, né, elas não difundem livremente, entendeu? Através da membrana. Então, o que acontece? Elas utilizam canais formados por proteínas de membrana, as purinas, para mover-se para dentro e fora da célula. Então, olha, como algumas moléculas são muito grandes, para elas poderem entrar e sair da célula, elas precisam de proteínas de membrana, que são as purinas, né, para mover-se. E esses canais são usados para a glicose e para íons pequenos e com cargas tais como
potássio, sódio, cloro, né? Também temos a osmose, gente. A osmose é o quê? Vou explicar. A água ela viaja de um meio de baixa concentração para um meio de alta concentração de soluto, gente. A osmose é isso, entende? E a pressão osmótica ela é a quantidade de pressão necessária para impedir a osmose. Então, por exemplo, se a osmose está muito acelerada, desregulada, quem vai impedir ali? Vai falar, dá uma paradinha aí, peraí, vamos se acalmar aqui, que o negócio não é bem assim, né? É a pressão osmótica, tá bem? Vamos para o transporte ativo. O transporte ativo, gente, ele utiliza sim ATP, ele utiliza energia, bastante energia, tá? E ele possui dois tipos. O transporte ativo primário, que a energia dele é derivada diretamente da ruptura do ATP. Ruptura, gente, é quebra do ATP, destruição, entendeu? E o transporte ativo secundário, a energia dele deriva secundariamente da armazenada em forma de diferenças de concentração iônica entre os lados da membrana. A bomba de sódio e potássio, pessoal, é uma proteína presente em todas as membranas plasmáticas das células animais, cujo objetivo é eliminar sódio da célula e introduzir potássio em o citoplasma. Então, pessoal, o que acontece? O nosso corpo, ele passa por um processo, né, gente? E é tipo assim, a gente passa por vários processos, a gente passa por um potencial de ação. No nosso corpo ocorre um umbral. O umbral é um estímulo mínimo para que aconteça o potencial de ação. Daí, gente, depois que acontece o umbral, ocorre o potencial de ação, onde acontece a despolarização da célula. O que é a despolarização da célula? Por exemplo, nossa célula está de repouso lá, né? Está repousada, está descansando. Quando a gente está de repouso, a gente está dormindo, a gente está negativo, né? Então, na nossa célula, quando ela está de repouso, ela tem potássio. E daí, o potássio ele é negativo. E aí, para que aconteça o potencial de ação, que é um estímulo mais forte, que o nosso corpo necessita, né, para certas coisas, aí vai lá e acontece a despolarização, né? Que o sódio ele está no interstício, né? Ele está fora da célula. Aí o sódio, como ele é positivo, ele vem e quer entrar. Mas para ele entrar, ele precisa de uma autorização. Então, a autorização dele é a despolarização. Aí entra sódio, que ele é positivo. Tá bem? Aí depois acontece a repolarização, pessoal. A repolarização sai o potássio. Entrou um pouquinho sódio, aí o potássio viu que não está tendo solução para ele, que o negócio está muito positivo. Aí vem a repolarização e tira o potássio para fora da célula. E aí, o que acontece? O potássio está desesperado, ele quer voltar. Aí tem que voltar, né, gente? Porque o nosso corpo ele não pode ficar o tempo todo sobrecarregado, né? De positivo, utilizando muito ATP, né? Aí, daqui mais um pouquinho, pega e ocorre a bomba de sódio e potássio, né? Aí o que vai acontecer? Pega o sódio e tira para fora da célula. Vai para o meio extracelular. E depois pega o potássio e põe para dentro da célula.
de novo. Aí nossa célula volta a repousar. Aí a gente fica de repouso de novo, né? E aí tirou o potássio, botou o potássio para dentro e tirou o sódio, né? Botou o potássio no seu devido lugar, que era o lugar que ele sempre teve, né? E tirou o sódio e botou no seu lugar também. E aí ocorreu a bomba de sódio e potássio. Então, gente, é assim mais ou menos, ó, certo? O gradiente eletroquímico, pessoal, o Na é o sódio, tá? Aí tá utilizando aqui o ATP para tirar, né? Potássio é o K, tá? Certo? Aí tem o citoplasma aqui, os lípidos, né? E essa imagem resume a bomba de sódio e potássio, tá? As funções da bomba de sódio e potássio: sódio, gente, é Na e potássio é o K. Mantimento da osmolaridade e do volume celular. Osmolaridade, pessoal, o que é? A água sai de um gradiente de baixa concentração de soluto para um gradiente de alta concentração de soluto, né? Mantém um potencial elétrico da membrana, né? Favorece a transmissão de impulsos nervosos. Gente, impulsos nervosos também é chamado de sinapse, certo? A sinapse, ela ocorre, né? Porque a gente tem várias neuronas aqui no nosso cérebro. Daí, a gente precisa da sinapse para ocorrer os impulsos nervosos. A sinapse é o quê? Um axon, que é o que a gente tem vários no cérebro, né, pessoal? Eles precisam se comunicar, né? Então, uma neurona com outra neurona, que são várias coisas que a gente tem. A neurona é formada por axon, várias outras coisas, né, pessoal? Então, as nossas neuronas, elas sofrem comunicação de neurona com neurona, né? E também temos a comunicação de uma neurona para um órgão efetor, né? Que é uma glândula ou um músculo. E a comunicação de uma neurona com um músculo é chamada de sinapse neuromuscular, tá bem? Depois eu irei explicar com mais detalhes para vocês entenderem. E também as funções, entre as funções estão, mantém os gradientes de sódio e potássio. Então, tipo assim, aquele tanto ali, né? São 3 sódios para cada 2 potássios, tá bem? Aí sai 3 sódios e entra 2 potássios, tá bem? É isso aí, mais ou menos, resumidamente. Então, pessoal, é isso, tá? Que eu queria passar para vocês. E espero que eu tenha ajudado. Deem aí bastante like, compartilhem com seus amigos, comentem. E eu espero, pessoal, estar ajudando vocês, tá? Muito obrigada aí pela colaboração. E até logo!